Oração de confissão, parte 2. Hoje, especificamente, o Salmo 51. Dando início à nossa live de oração, em sequência, a nossa reflexão bíblica, tendo como texto o Salmo 32 e o Salmo 51, eu estou falando sobre a oração de confissão. E eu quero neste momento então invocar a Deus, suplicando as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Se você tem um pedido de oração, compartilhe com a Larissa, ou no grupo do WhatsApp da nossa igreja, ou também aí no chat, você pode estar colocando. E eu quero lembrar em nossas orações de estar orando pelo Vitor, o sobrinho do Paulo Santos. O Vitor é uma criança com 8 anos que foi diagnosticado há poucos dias com um câncer. Vamos lembrar do Vitor nas nossas orações. Esteja anotando aí para você não esquecer. Vamos continuar orando pela vida do Wilson, da Andressa, a filha dele, a netinha, a Luísa, e agradecer a Deus pelo livramento. Vamos orar pela Sheila, orar por essa família. Coloque diante de Deus a vida dessa família. Vamos lembrar também nas nossas orações do João Mateus. O João Mateus desceu para o sul, foi contratado por um time. Eu agora esqueci o nome do time, e esqueci a cidade, é Santa Catarina, Então lembre-se de estar orando pelo João Mateus, para que ele seja bem sucedido e sobretudo que ele mantenha o compromisso e a fidelidade dele com o Senhor nosso Deus. Temos aqui, portanto, alguns motivos de oração. Muito bem, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos achegamos em humildade diante de Ti e confessamos os nossos pecados. Traga à nossa memória, ó Pai, as nossas faltas, aquilo que precisa ser confessado. Senhor, nós queremos e precisamos nos apresentar diante de Ti com as nossas mãos limpas, os nossos pés limpos, os nossos lábios, o nosso coração, a nossa mente limpo diante de Ti. Pai, santifica a minha vida, santifica a vida dos meus irmãos. Pai, eu expresso o mais profundo desejo de sermos constrangidos pela voz do Espírito Santo, de tal maneira, ó Pai, que nós possamos ser irrepreensíveis diante de Ti. E agora, ó Pai, conforme nós compartilhamos com os nossos irmãos, queremos interceder pelo João Mateus, que está lá no sul, Santa Catarina, como um atleta, jogador de futebol. Nós te pedimos, ó Pai, para que o Senhor esteja abençoando o teu servo, sobretudo que o Senhor esteja aquecendo-o espiritualmente, despertando mais fome, mais sede de Ti, e que nada desvie o propósito do teu servo está te servindo através dos dons que o Senhor concedeu a ele, que ele possa ser leal a Ti, ó Pai, através da sua profissão. Eu intercedo, ó Pai, pelo Vitor, essa criança aí de 8 anos, sobrinho do Paulo. Eu clamo, ó Pai, pela Tua intervenção. Traga cura, Senhor, a vida dessa criança, esteja orientando todo o tratamento médico. Eu clamo em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero te pedir pela família do Wilson, em primeiro lugar, te agradecer pelo livramento que o Senhor concedeu, mesmo eles sendo acidentados, o Senhor preservou a vida deles. Ó Pai, eu clamo em nome de Jesus. Eu clamo, ó Pai, para que haja uma pronta recuperação. Ó Deus, nós te pedimos
um espírito de avivamento sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, para que a Tua palavra que será lida agora possa queimar, possa inflamar as nossas vidas. É a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, então, nós temos refletido sobre a oração de confissão, tendo como texto o Salmo 32 e o Salmo 51. Esses salmos foram salmos que Davi escreveu a partir da sua triste experiência de ter estado afastado de Deus, o que o levou a pecar. Então, o Salmo 51, eu já li os 3 primeiros versículos. Vou lê-los novamente, porque hoje eu quero trazer até o versículo 12, hoje, do 4 ao 12. Mas vamos ler então, do 1 ao 12. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Deixa-me fazer aqui um pit stop. Então aqui nós temos a primeira condição para nos livrarmos da culpa. Se você tem tido o problema da culpa, a forma de lidar com isso é reconhecer o seu pecado, se dirigir a Deus e buscar a Deus em oração e pedir perdão, e confessar, e pedir a cura emocional. É claro que em muitas circunstâncias, além de você buscar a Deus, você precisa de buscar uma orientação na palavra. Então é importante você conversar com alguém que tenha maturidade espiritual. Não é conversar com uma pessoa legalista que vai te fazer sentir mais mal, não é? Se sentir mais pesado. Também não é questão de conversar com alguém para passar a mão na cabeça. É conversar com alguém para te ajudar espiritualmente, para te acompanhar. Alguém que possa ser o teu intercessor. Todos nós precisamos disso. A palavra de Deus nos recomenda confessar os nossos pecados e abrir o nosso coração com o nosso irmão. Você tem que buscar a pessoa certa para estar conversando. Então, dando sequência, o texto bíblico nos diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Está lembrado que lá no Salmo 32, quando o salmista Davi fala que só Deus poderia purificar, ele clama para que Deus se enchesse de compaixão. Compadece-te de mim, ó Deus, e apaga os meus pecados com a tua muita misericórdia. A tua misericórdia é extravagante, extraordinária. Apaga, Senhor, os meus pecados. Então,
quando ele está lá fazendo aquela oração, ele diz que o seu pecado, o pecado de Davi, estava diante dele dia e noite, noite e dia, e que ele estava se definhando. Então ele faz uma referência a uma sequidão de estio. Ele diz que os seus ossos estavam secando. É claro, nós temos aqui uma figura de linguagem em que ele está dizendo que o peso do pecado, a ausência de alegria na sua vida, era tão grande, era de tal forma que ele se sentia esmagado, que ele se sentia oprimido, porque até então não havia se dirigido a Deus e confessado o seu pecado e pedido perdão. Sabe, querido, nós não somos diferente do salmista Davi, não somos. Nós também pecamos e temos uma tendência de não confessar os nossos pecados. Eu quero até abrir o texto bíblico numa listinha de pecado, né? Que é Gálatas 5. Gálatas 5. Coríntios também traz outra lista de pecado. Então, Gálatas 5 fala das obras da carne. Sabe que o texto bíblico usa essa expressão, obras da carne, para diferenciar do fruto do Espírito. Obra, fruto, mas é o fruto da carne, a consequência, o resultado dos desejos da natureza humana. É isso que quer dizer. Gálatas capítulo 5, verso 19. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Nós temos aqui então uma descrição dos pecados. A prostituição, o pecado de natureza sexual. A impureza aqui da mesma forma. Impureza diz respeito aos vícios. Vício da mente, por exemplo. Os pecados ocultos, os pecados secretos, relacionados também ao sexo, não exclusivamente. A impureza aqui pode ser a maldade do coração, a maldade, as astúcias, as armações, não é? São impurezas. E a lascívia, essa lascívia aqui é o desejo, é a licenciosidade, é a sensualidade ilícita. A lascívia é o desejo sexual ilícito, também relacionado à impureza, mas é sobretudo a sensualidade ilícita, a sensualidade pecaminosa. Por quê? Eu coloco dessa forma. Porque há sensualidades no relacionamento de um esposo e uma esposa com um esposo que são necessárias, ou que é necessária, que é correta e que não é pecado. Mas há uma sensualidade, uma provocação pecaminosa. Há uma provocação com uma má intenção no coração. Então, aqui no Salmo 51, o Salmo 32 e o Salmo 51, o salmista Davi, ele
ele pede o perdão pelo pecado. Ele diz que esse pecado estava constantemente diante dele, que ele havia cometido uma transgressão, uma iniquidade. E aqui nós temos a descrição, foi o quê? O adultério, a prostituição, a impureza de pensamento. E com certeza a sensualidade ilícita daquela pessoa que cedeu ao assédio e agiu, né, de uma forma ilícita. E então ele continua descrevendo a idolatria. A idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Uma das idolatrias que se há hoje, aliás, não é hoje, há muito tempo, né? A adoração a Mamon, ao Deus dinheiro, idolatria. Há muitos que relacionam a idolatria apenas estar diante de uma estátua de barro, alguma coisa assim. É mais do que isso. Aqueles que estão no pecado da avareza, estão na avareza porque estão idolatrando o trabalho, estão idolatrando o dinheiro. Idolatria. Feitiçaria. Todo misticismo contrário à palavra de Deus. E aqui continua a descrição. Daqui a pouco eu volto nessa descrição. Então, o nosso pecado está diante de nós frequentemente, constantemente. E assim como o pecado de Davi. E ele então pede para que Deus possa ter misericórdia, para que Deus possa purificar, limpar, lavar. E ele faz a comparação para que ele pudesse ficar mais alvo que a neve. E então, verso 8 diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Então lá no Salmo 32, ele dizia que estava sentindo os seus ossos esmagados, sentindo uma sequidão de estio, havia perdido a alegria. E aqui então, ele clama a Deus: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses, não me expulsa da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui, devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então aqui nós temos o seu clamor diante de Deus por paz de espírito, paz na alma. Esse era o clamor dele. Ele queria estar bem com Deus, paz com Deus. E por isso então ele havia confessado o seu pecado. Bem, queridos, e nós? Nós também precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos. Por isso eu até te recomendo você se voltar aqui para o livro de Gálatas capítulo 5. Pense o que pode se aplicar aqui à sua vida. Assim como Davi foi corajoso e humilde em reconhecer o seu pecado, que você também e eu possamos reconhecer os nossos pecados. A sua oração, a minha oração, ela é interrompida quando nós não confessamos os nossos pecados. E a minha oração nesse instante é para que o Espírito Santo de Deus possa me constranger a confessarmos os nossos pecados, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus em santificação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai,
em humildade nos achegamos a Ti e pedimos perdão, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, o pecado de omissão, o pecado de pensamento, de ação. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Traga à nossa memória, ó Pai, aquilo que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Ó Deus, sê misericordioso e generoso para conosco. Apaga, ó Pai, as nossas transgressões e iniquidade. Dá-nos, ó Pai, um espírito reto, um coração inabalável diante de Ti. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Ó Deus, leva-nos a confessar os nossos pecados. E aquele meu irmão, minha irmã, que tem perdido, ó Pai, a alegria, a felicidade, restitui a alegria a esses irmãos. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Até o próximo encontro, quando nós estaremos falando sobre a oração de confissão. Bye, bye.